Sabe aquela sensação de correr em uma esteira e não sair do lugar? Pois é, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto em um material muito interessante, o Devocional 26, Realização. Esse é um texto que pega direto na ferida daquela nossa busca incansável por um propósito que não desapareça na semana que vem. Para quem já se sentiu atingindo objetivos só para descobrir que a linha de chegada não trouxe a satisfação que prometia, o estudo de hoje traz uma perspectiva que, francamente, muda todas as regras do jogo. Logo de cara, o texto levanta uma questão que, convenhamos, tira o sono de muita gente. Por que as nossas conquistas tantas vezes nos deixam com uma sensação de vazio? A gente gasta uma energia absurda atrás de um diploma, de uma promoção no trabalho ou até daquela aprovação do nosso círculo social. A gente acaba acreditando que assim que cruzarmos aquela linha de chegada imaginária do tal sucesso, finalmente vamos nos sentir completos. É como se a gente esperasse uma chuva de confetes mágicos e invisíveis, sabe? Mas o devocional aponta para uma realidade bem mais dura. Mesmo depois de conseguir exatamente o que a gente queria, aquele vazio persistente muitas vezes continua lá. E o texto argumenta que não é um defeito nosso, mas sim um sinal de que estamos tentando preencher um buraco com material errado. Para explicar isso, o autor faz um contraste que é literalmente o coração do argumento todo. De um lado, a gente tem o que o texto chama de felicidade momentânea. Estamos falando de bens materiais, reconhecimento, status, coisas que até dão aquele pico rápido de dopamina, mas que evaporam tão rápido quanto chegaram. Do outro lado, o autor apresenta a alegria permanente, associada diretamente ao reino de Deus. O texto bate muito nessa tecla, sabe? Ele defende que buscar a felicidade através das lentes temporárias desse mundo é uma estratégia furada, porque essas coisas nunca vão conseguir sustentar o coração no longo prazo. Para ter alegria permanente, a gente precisa de um foco totalmente diferente. Mas então, o que seria essa verdadeira realização? A nossa fonte define isso como realização em Deus. Basicamente é encontrar plenitude e propósito absolutos colocando Deus no centro das escolhas. Sabe aquele vazio que a gente mencionou agora há pouco? O devocional sugere que ele existe porque a verdadeira realização é um alinhamento espiritual e não uma compra material. É como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. Simplesmente não vai. Existe um espaço no coração humano desenhado exclusivamente para o Criador, e nenhuma quantidade de dinheiro ou de fama tem o formato certo para preencher isso. E aqui entra uma parte fascinante dessa análise. O autor pega esse conceito espiritual milenar e traz para a cultura pop, usando a Riley, aquela personagem do filme Divertidamente 2. É uma analogia genial, porque quem já foi adolescente, ou melhor, quem é humano, entende bem aquela confusão mental de passar por transições. A Riley está no meio de um turbilhão, crescendo, lidando com novas emoções e numa busca desesperada por um senso de si mesma e um propósito no meio de tantas incertezas. O texto usa exatamente essas palavras, abre aspas. Em Divertidamente 2, Riley enfrenta mudanças e incertezas enquanto tenta encontrar propósito. Isso nos lembra que Deus nos chama a focar no que é eterno, fecha aspas. Isso ilustra de um jeito muito prático como as nossas decisões do dia a dia acabam sendo ditadas puramente pela ansiedade quando não temos uma bússola. O dilema da personagem no filme é uma âncora perfeita para mostrar que, se a gente não focar no que é eterno, vamos ser arrastados para lá e para cá pelo caos das mudanças ao nosso redor. Avançando um pouquinho, a gente chega no verdadeiro ponto de virada do devocional, que é a sua fundação bíblica. O argumento todo se firma naquela promessa claríssima de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O texto deixa muito claro que isso não é só uma sugestão amigável, mas uma diretriz. Não quer dizer que a gente deva parar de precisar das coisas normais da vida. A sacada aqui é inverter a ordem de como a gente busca essas coisas. Quando a gente prioriza o propósito divino acima de qualquer outra coisa, a promessa é de que Deus cuida do resto. Certo, mas e na vida real? O que acontece na prática quando a gente inverte essa chave? O texto detalha alguns resultados muito transformadores. As prioridades mudam da água para o vinho, saindo do que é temporário para o eterno. Curiosamente, os relacionamentos ficam muito mais profundos e até aquele nosso trabalho de segunda a sexta ganha um sentido infinitamente maior. E atenção para este último ponto que o autor enfatiza. Os desafios viram oportunidades de crescimento. Isso é super importante, porque colocar Deus em primeiro lugar não significa uma vida sem boletos ou sem problemas, mas sim que é possível ter paz e propósito mesmo no meio do furacão. Agora, falar de prioridades eternas é lindo na teoria, mas a gente precisa de exemplos práticos, né? É por isso que devocional aponta direto para a figura central da fé cristã. Jesus é apresentado aqui como o padrão supremo do que é viver um propósito eterno.
Ele é o exemplo máximo de alguém que dedicou cada milissegundo de tempo na Terra a uma missão superior. O texto convida a gente a olhar como o estilo de vida dele contrasta brutalmente com o que a nossa sociedade, ou mesmo a daquela época, chamaria de uma vida de sucesso. O autor divide o foco de Jesus em uma progressão fantástica. Primeiro, uma obediência cega à missão do Pai. Segundo, uma rejeição deliberada de tudo que a gente costuma correr atrás, sem busca por grana, sem busca por fama, sem conforto. O terceiro passo é o cumprimento do plano de salvação na cruz. E o quarto ponto é a grande conclusão dessa parte. A cruz não é vista como uma derrota, mas como o exemplo mais elevado de um propósito totalmente realizado. É uma trajetória de abrir mão do conforto temporário por uma missão gigante, provando que a satisfação verdadeira vem, afinal, de glorificar a Deus. Bom, entender essa teoria toda acaba empurrando a gente para uma parede com uma pergunta bem direta. Afinal, onde estamos buscando o nosso sentido? É como se o devocional estivesse fazendo uma auditoria na nossa vida. Para onde vai o nosso tempo livre? Onde a gente gasta a nossa energia mental? Se a gente puxar um extrato das nossas preocupações diárias, elas apontam para o reino de Deus ou para as métricas passageiras do mundo? É um confronto daquelas verdades duras, mas super necessário para aplicar isso de verdade. Para não ficar só no campo das ideias, o texto lança um desafio estruturado e prático. A proposta é refletir de onde a gente tira nossa realização hoje e verificar se as nossas prioridades batem com o propósito de Deus. E aqui vem a pedreira. O terceiro passo é entregar desejos, metas e aquelas ansiedades que tiram nosso sono nas mãos do Senhor. É rendição total. O desafio fecha encorajando a gente a pedir ativamente que Deus alinhe o nosso coração à vontade dele, confiando que ele vai tomar conta dos detalhes. Se a gente fosse resumir a essência de todo esse estudo, o argumento central é este. A verdadeira realização é viver para algo absurdamente maior que nós mesmos, em sintonia total com o plano perfeito de um Deus que nos ama. O fato é que o ser humano não foi projetado para ser o centro do próprio universo. Quando a gente tenta ser, a vida fica incrivelmente pesada e vazia. Mas, a partir do momento em que a gente se encaixa nessa grande narrativa do propósito eterno, finalmente encontramos aquela plenitude que passamos tanto tempo procurando nos lugares errados. E, para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, o texto traz um trechinho final de uma oração que é muito tocante. Diz assim: ensina-me a deixar de lado o que é passageiro e a confiar que tu sempre cuidas de mim. Obrigado, porque em ti encontro plenitude e propósito eterno. Sensacional, não é? É um convite de braços abertos para a gente trocar o que tem prazo de validade curto por algo que dura para sempre. E a grande questão que fica martelando na nossa cabeça hoje é: o que na nossa vida é puramente passageiro e precisa sair de cena agora mesmo para dar espaço para o que é eterno? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e a gente se vê na próxima.